pessoas! Tudo bom com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo aqui deste canal. Pra quem não me conhece, meu nome é Luísa e hoje eu trago pra vocês uma resenha muito querida por mim. E é a resenha do livro Orgulho e Preconceito. Finalmente eu li Jane Austen. Mas antes, é sempre bom lembrar, caso você ainda não seja inscrito nesse canal, já se inscreve, deixa o seu joinha aqui nesse vídeo e também vai lá me seguir nas redes sociais. Elas estão sempre linkadas aqui na descrição, tá bom? Pessoas, o júbilo. Vós mísseis estão preparados? Porque eu vou falar sobre um dos livros que foi o meu favorito do ano passado, mas eu li no começo de 2021. Enfim, eu preciso comentar pra vocês o que é ler Orgulho e Preconceito. Bom, eu acho que a história já tá um pouquinho aí saturada. Todo mundo já conhece Orgulho e Preconceito. É uma história bastante conhecida, é um clássico dos clássicos. Mas, obviamente, pra gente dar um contexto, a gente tem uma família de meninas. E nessa família a gente vai achar uma protagonista muito, eu diria, diferente daquilo que a gente tá acostumado. Principalmente para uma leitura clássica. Gente, isso aqui não é o Machado de Assis, sabe? É um livro escrito por uma mulher sagaz, que escreve uma personagem extremamente sagaz tão quanto ela. E eu acho que a Elizabeth Bennet, que é a nossa protagonista, é tipo um alter ego da Jane Austen. Eu tô chutando por alto justamente porque esse é o primeiro livro que eu li dessa autora, mas, gente, que maestria pra escrever. Enfim, tô me divagando aqui, vamos voltar pro que interessa. A gente tem a Elizabeth Bennet, que acaba tendo ali uma prole de irmãs junto com ela. A gente tem a Jenny, a Lydia, a Mary, enfim, uma cambada de gente, mais o pai e a mãe dessa família, que são o senhor e a senhora Bennet. Tudo muda na história dessa pequena e pacata cidade no interior da Inglaterra, porque um tal de um senhor aí chamado Bingley está vindo para fazer o quê? O que fazem pessoas na era regencial? Absolutamente nada, né? Ele tá vindo lá pra conhecer o povo, cuidar das propriedades dele, e obviamente a Jane, que é a irmã mais velha, chama a atenção do senhor Bingley. Mas o senhor Bingley não vem sozinho, porque ele traz um homem maravilhoso junto com ele, que ganha míseras 100 mil libras por mês. Gente, ai, nem sei se é por mês, se é por ano, eu tô cagando. Eu acho que esse livro é essencial. Gente, vocês precisam ler. E eu não sei nem como eu vou conseguir fazer uma resenha, tamanho meu amor por esse livro. Então, por favor, se você já leu Orgulho e Preconceito e tem medo de ler porque é um clássico, ele não é Machado de Assis. Eu respeito muito Machado de Assis, acho que ele é um ótimo escritor, obviamente, mas ele não é a Jane Austen. E ele não tem a sensibilidade e a sagacidade dessa autora. Gente, a Jane, ela escreve de uma forma, eu diria, muito poética pra época, mas também ela é sarcástica num grau que eu não achava que era possível em damas da era regencial. O livro, obviamente, é uma história clássica e eu sempre fiquei me imaginando, mas por que será? Será que a Jane Austen, ela escreveu alguma coisa revolucionária? Bom, ela foi a primeira, e eu diria que sim, ela foi a primeira a escrever um romance cão e gato, porque a gente tem a Elizabeth Bennet, que é a nossa protagonista, e temos também o Sr. Darcy, e eles obviamente vão ter uma rixa. Ela odeia ele e ele tem ali um leve sentimento por ela logo no começo do livro, e a partir daí eles vão desenvolvendo esse relacionamento. Eu tenho que dizer pra vocês que logo nas primeiras páginas eu fiquei muito chateada de que eu não ia gostar do livro. Inclusive tive que fazer a leitura do audiobook pra tentar realmente destrinchar essa leitura pra mim. Tava muito rebuscada, não conseguia dar continuidade e eu achava que eu ia me decepcionar muito. Porém, quando engatou até as partes mais paradas, que são quando a Elizabeth e o Darcy não têm tanta interação e ela tá interagindo com a família dela, são extremamente aproveitáveis. Eu acho que quem sou eu pra falar de Jane Austen em 2021, né? Mas eu acho que ela é uma autora tão inteligente que ela fez com que o leitor se apegasse à família, se apegasse às pequenas coisas e fizesse com que a Elizabeth Bennet realmente fosse um ser humano vivo, sabe? Ai, eu sempre
sempre falo isso quando eu gosto de um livro, mas é o que faz a diferença pra mim, quando os personagens adquirem vida e conversam comigo como leitora. Minha principal dica é realmente que as pessoas que leem Orgulho e Preconceito têm realmente esse tal desse preconceito de livros clássicos. Jane Austen é uma autora de muitos anos atrás, ela escreveu nessa época em que ela retrata, então pra ela nada mais era do que um simples romance, pra gente é um romance histórico de época, né? Isso que é o mais mágico, sabe? Ela tá descrevendo aquilo que ela vive, é um romance contemporâneo pra ela, mas pra gente é totalmente diferente. E a escrita dela, a maneira como ela dialoga com o próprio leitor, mesmo que ela não tivesse a intenção de tornar esse livro um clássico, né? Não só na Inglaterra, mas também em outros países, é simples e é muito sagaz. Gente, ai, sei lá. Eu fiz algumas anotações aqui, porque a gente tem algumas partes que me interessaram bastante. A primeira delas é que é uma escrita incrivelmente atual. Eu não sei se isso é um problema da edição, eu tenho diversos problemas com a edição da Martin Clare, porque erros. Tem muitos erros aqui, a capa é linda, a edição é maravilhosa, mas a revisão e, obviamente, a tradução é um pouquinho contemporânea demais. Então, a gente tem essa ideia de ter uma tradução incrivelmente atual. Não seria o mais correto, principalmente porque a gente fala sobre um livro escrito lá em 1800 e lá vai pedrinha, né? A Jane Austen, pelo menos lendo nas lentes da tradução da Martin Clare, ela é uma escritora áspera, sabe? Ela não tem medo de falar que os personagens dela são uns cuzões, como no caso da própria mãe da Elizabeth, que é a senhora Bennet, que é extremamente desgostada, sabe? Eu não suportava ela, eu achava que ela era uma pobre coitada iludida, justamente porque a Jane Austen, ela escreve dessa forma pra fazer com que você entenda a realidade de cada personagem. Eu não gostei da mãe da Elizabeth, e isso é porque a própria autora fazia com que a descrição dessa personagem fosse nojenta. Não nojenta, eu não diria que ela é nojenta, mas a mãe é meio burra, sabe? Ela é descrita dessa forma. Inclusive o próprio pai da Elizabeth, que tem uma preferência muito grande. Inclusive a gente sabe aqui que cada pai, né, cada progenitor das Bennet tem uma preferência muito forte por filhas. E nesse caso o Sr. Bennet ama a Elizabeth, que é a nossa personagem principal, que acaba tendo essa rixa aí com o Mr. Darcy. E a mãe, que é a senhorita Bennet, ela tem a senhora Bennet, cada nome Bennet, enfim. A mãe, a matriarca, tem a preferência na filha mais bonita, que é a Jane, que vai acabar se engraçando com o Sr. Bingley. Eu ainda escrevi aqui nessa minha notinha que eu comecei achando que o livro ia ser horrível. E isso foi um dos principais problemas. Eu fiquei extremamente triste. Eu falei assim, gente, eu não consigo ler esse livro. E BUM! Algo aconteceu. E eu estava entregue, apaixonada. É um dos livros favoritos da minha vida. Eu amo demais o filme de Orgulho e Preconceito. A adaptação dos anos 2000 foi muito bem feita. Não é uma tradução literal, mas obviamente a gente tem ali um casal com uma química incrível. A Keira Knightley é uma das minhas favoritas desde Piratas do Caribe, e eu tava com muito medo, porque eu gosto muito dessa adaptação e eu nunca tinha lido nenhum livro da Jane Austen. Então, quando eu peguei esse livro, eu tava com aquela diversa expectativa que eu já disse pra vocês que é muito perigosa pra um leitor. E eu tava muito desgostosa, eu tava lendo tipo... E daí, gente, eu não sei o que aconteceu, mas do nada, tudo mudou pra mim. Eu não sei qual foi a chavinha que foi ligada, mas o livro é tão gostoso, apesar de não ter aquilo que a gente tá acostumado em romances de época contemporâneo, que é beijos escandalosos, né, bailes incríveis. É basicamente uma história sobre uma menina provinciana, totalmente normal e comum, se apaixonando por um dos mais figurões ali da Inglaterra na época, e os dois vivendo preconceitos e se estreitando. Principalmente nesse livro, inclusive, diferente do filme, a gente tem muito mais a perspectiva do Sr. Darcy, né, do Mr. Darcy, que a cabeça dele é muito querida, apesar de ele ser um cuzão de vez em quando. A gente não tem como não amar esse homem, sabe? Toda mulher que lê isso aqui vai querer um Mr. Darcy pra si. É realmente uma recomendação de muito carinho e muito amor. Eu espero que você se sinta compelido a ler Orgulho e Preconceito. É uma leitura densa, é um livro denso, querendo ou não. A gente tem uma narradora quase onipresente. Ela não aparece muito, a narração é basicamente por cartas muitas vezes, sabe? Eu não sei explicar muito bem qual é o narrador aqui, eu não fui até o final na minha formação em letras em português, porque fiz também. Mas eu diria
diria que é uma narração um pouco entre as linhas. E ela é tão inexistente que chega até confundir o leitor de achar que a própria Elizabeth Bennet está fazendo a narração. Não é esse o caso, mas a gente tem diversos diálogos e apesar disso é uma leitura muito densa. Tem cartas, tem a carta. Jesus, eu nem sei o que falar, gente. Eu espero que vocês estejam entendendo o completo surto e que realmente vale a hype de 100 anos ali, de 200 anos, porque realmente é um livro que merece ser lido. É um livro de uma autora que vai estar presente na minha TBR nos próximos anos, porque Jane Austen é realmente uma escritora fantástica. E eu super recomendo a todo mundo que me assiste aqui no Estante de Madeira, porque só lendo pra saber o quanto eu amei Orgulho e Preconceito. É um favorito, mas não um favorito de ano, é um favorito de vida, sabe? É incrível. Jane Austen, eu amo você. Porém, não gostei da tradução da Martine Claire. Não recomendo. Fora isso, tá bom. Ai, eu amei! Bom, pessoas, eu espero que vocês estejam entendendo esse meu completo surto. Não é bem uma resenha, é na realidade uma expressão de sentimentos lendo Orgulho e Preconceito. É um livro que eu tinha muitas expectativas e elas foram supujadas, passadas. Elas estavam acima daquilo que eu tava esperando, gente. Realmente, eu nunca vi um livro que passou de uma forma tão astronômica as minhas expectativas. É um livro bom, é um livro super recomendado, é um livro que vai ficar nos seus favoritos da vida. Então, obviamente, é o recomendado por mim. Eu espero que você se sinta à vontade de ler Orgulho e Preconceito sem as amarras do seu próprio preconceito literário. Leia clássicos, inclusive Machado de Assis, que eu humildemente acabei com ele nesse livro, mas leiam clássicos, porque eles fazem parte daquilo que a gente é como leitor, né? São esses caras que fizeram com que a nossa literatura fosse a literatura que a gente conhece hoje, né? Então vamos dar espaço pra eles novamente. E esse livro é muito gostoso de ler, nada difícil e é de amorzinho. Super recomendo. Bom, pessoas, muito obrigada por ter chegado até aqui. Lembrando sempre, se você quiser ajudar esse canal a crescer ainda mais, já se inscreve, deixa seu joinha aqui nesse vídeo e também vai lá me seguir nas redes sociais. Elas estão sempre linkadas aqui na descrição. Lembrando, deixa aqui seu comentário. Você já leu Orgulho e Preconceito? O que você acha da escrita de Jane Austen? Ele mudou a sua vida ou na realidade foi uma decepção? Pode ser que aconteça. Eu quero saber, beleza? Vou estar esperando o seu comentário aqui embaixo. No mais, é isso. Muito obrigada e a gente se vê no próximo. Tchau!